Olá, estamos aqui para mais um vídeo de Tira o Código comigo e neste vídeo vamos falar sobre o trânsito de peões, alguns conceitos que vos quero apresentar depois no final do vídeo e a taxa de álcool no sangue e as respectivas penas. Vamos começar pelo trânsito de peões. Bem, o trânsito de peões, sempre que possível, e é primeiramente importante dizer que devem-se fazer pelas pistas especiais. Vou deixar outra vez aqui os sinais de obrigação, que são comuns nas pistas especiais, mas devem-se fazer por estas pistas, ou pelos passeios, claro. E sempre que não haja estes passeios ou estas pistas, junto à faixa de rodagem, como é que os peões devem circular? Bem, os peões, neste caso, devem circular pelo lado esquerdo e, circulando pelo lado esquerdo, devem estar em fila única. E caso queiram atravessar a faixa de rodagem, devem fazê-lo, se possível, pelas passagens para peões, que são as passadeiras, chamam-se passagens para peões, o mais rapidamente possível. Claro que não devemos correr nas passadeiras, mas não devemos fazê-lo de uma forma que embarace o trânsito. Portanto, o mais rápido possível dentro das medidas de segurança. Mas os peões não são apenas pessoas, indivíduos, sem qualquer tipo de veículo ao pé de si. Na verdade, existem uma série de pessoas em contextos diferentes que se podem ser equiparados a peões. E são estes os seguintes: carros de mão, condução à mão de velocípedes, ou seja, se nós levarmos a nossa bicicleta aqui ao lado, a pé, e andarmos a pé, somos comparados a peões, porém, se estivermos a conduzir a nossa bicicleta, já não somos comparados a peões e somos equiparados a um veículo de 4 rodas. Por isso não devemos atravessar as passadeiras montados na bicicleta. Devemos sempre descer da bicicleta para então passar a passagem para peões, que é a passadeira. Carrinhos de crianças também são equiparados a peões. Carrinhos de pessoas com deficiências também. Cadeiras de rodas com motor, aquelas cadeiras de rodas que andam sozinhas, também são equiparadas a peões. Velocípedes de crianças até 10 anos, e neste caso, e apenas neste caso, podemos equiparar uma criança até 10 anos a conduzir o velocípede a um peão. Trotinetes e patins sem motor e motocultivadoras sem reboque. E são estas as pessoas em contextos diferentes que podem ser equiparados a peões e que devem seguir exatamente estas regras. Devem circular nas vias afetas a peões quando existam, no passeio quando exista, mas quando não existam, pelo lado esquerdo da faixa de rodagem, o mais próximo do limite desta e em fila única. Já que falámos do trânsito para peões, vamos agora falar das taxas de álcool no sangue. E as taxas de álcool no sangue dividem-se em contraordenações muito graves e contraordenações graves. Existem ainda as contraordenações leves, mas no que toca às taxas de álcool no sangue, a contraordenação ou é grave ou é muito grave. Vamos então passar às contraordenações graves. Estas têm uma duração de pena de 1 mês a 1 ano e que representam 0,5 gramas por litro de álcool no sangue até 0,8 gramas por litro de álcool no sangue. As contraordenações muito graves têm pena de 2 meses até 2 anos e correspondem a 0,8 gramas de álcool por litro no sangue como referência mínima e como referência máxima 1,2 gramas de álcool por litro no sangue. E estas são as taxas de álcool e as respectivas penas. Vamos agora passar a mais 2 conceitos que eu vos queria trazer. E um destes conceitos é a visibilidade reduzida ou insuficiente. O que é que quer dizer quando uma pergunta aparece visibilidade reduzida ou insuficiente? Quer dizer o seguinte: que o condutor não consegue ver pelas condições ambientais ou pelas características da via, o condutor não consegue ver a mais de 50 metros à sua frente em linha reta.
Isto é que é a visibilidade reduzida. Um exemplo das características da via que provocam a visibilidade reduzida é o exemplo das lombas. Quando nós vamos a subir uma lomba, não conseguimos ver 50 metros à nossa frente. E por isso é um local de visibilidade reduzida. E é por isto que nas lombas, por exemplo, é proibido ultrapassar. Por exemplo, porque este tipo de manobra implica que nós tenhamos uma visibilidade boa e não uma visibilidade reduzida que nos impede de ver os tais 50 metros à frente. Claro que também pode acontecer pelas condições ambientais, e este foi o conceito de visibilidade reduzida ou insuficiente. Vamos agora ao segundo conceito, que tem a ver com como é que tem a ver com a segurança rodoviária e tem a ver com como é que o condutor pode conduzir no que toca a dispositivos eletrónicos. Bem, o condutor não pode usar fones dos dois ouvidos, porque a audição é o segundo sentido mais importante na condução. O primeiro é a visão, mas depois a audição é muito importante e, portanto, ele não pode usar os dois fones nos ouvidos, mas pode usar só um. E também pode usar um kit de mãos livres, que é um altifalante com microfone no carro, em que o condutor não precisa nem de olhar para os fones para os colocar, nem de ter só um fone no ouvido. Ele pode usar esse kit e circular assim em segurança. Agora trago-vos um terceiro conceito, que é a cedência de passagem. E eu trouxe-vos este conceito porque no livro da Código da Estrada, que é este livro aqui, diz-nos que o conceito da cedência de passagem é muito importante. É verdade que em todos os testes de código aparecem sempre perguntas de cedência de passagem. Ou em cruzamentos, com carros, ou só no entroncamento, com um carro, com semáforos, com sinalização, sem sinalização. Aparece-nos em muitos contextos. E às vezes os alunos têm dificuldade nesta matéria e talvez alguma vez se perguntam, mas porquê é que é tão importante saber sobre cedência de passagem? E eu posso-vos dizer que o livro da Código da Estrada, num capítulo sobre a segurança rodoviária, disse que a cedência de passagem ela é causadora de muitos acidentes. E por ela ser causadora de muitos acidentes, é que é tão importante saber sobre cedência de passagem. Queria-vos aqui deixar ainda mais uma notinha, que no que toca ao teste do código, eles não estão, pelo menos do que eu senti, eles não estão interessados em que nós reprovemos. Pelo contrário, eles estão interessados em que nós passemos. Quando eu fui ao teste de código, até nos mostram uma mensagem de boas-vindas no início do teste, em que nos dizem que desejam muito sucesso no nosso teste. Ou seja, é uma surpresa boa, foi uma surpresa boa que eu tive no início do meu teste, essa mensagem, e que me fez perceber que na verdade, o que é exigido no teste de código é apenas um conhecimento mínimo sobre as regras da estrada, um conhecimento razoável sobre o que é que se pode, não se pode fazer, qual é que deve ser a atitude do condutor. Depende muito da atitude do condutor. Todas as perguntas, por mais que sejam de cedência de passagem, sei lá, de eliminação de veículos, de ultrapassagem, por mais que sejam de taxa de álcool no sangue, por mais que sejam sobre diversos temas, na verdade o que conta para a resposta é sempre a atitude do condutor. E esta atitude do condutor deve ser uma atitude respeitosa, paciente e sempre a tentar adaptar-se o mais possível às condições. Ou seja, se alguém à nossa frente tem um comportamento mau, o Código da Estrada sugere-nos que nós tenhamos um comportamento defensivo, de forma a evitar que o comportamento mau da outra pessoa tenha repercussões graves, tanto em nós como nos outros utentes da via. E é esta a atitude com que nós devemos ir para o código. Não devemos ir a pensar o que é que gostaríamos que fosse melhor para nós, e sim o que é que gostaríamos que fosse melhor para o Código da Estrada
para a segurança rodoviária, para que todos fiquem bem. E foi este o vídeo sobre o trânsito de peões e alguns conceitos que eu vos queria trazer. Espero que tenham gostado, deixem like e compartilhem.